Gente, então, eu sou Peter Volkmann, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live sobre holding empresarial, holding familiar e patrimonial. O assunto de hoje vai ser sobre contrato da holding. E eu vou narrar aqui alguns itens e vou explicar de uma maneira sucinta, porque o contrato pode ser muito extenso, mas eu acho que a maioria das holdings tem um contrato enxuto, sucinto, que a gente consegue debater aqui no tempo de uma live sem nenhum problema, tá bom? Então não percam, tá super legal, o conteúdo é super enxuto, super direto, para que você tenha uma noção muito clara da segurança que você vai ter, da segurança jurídica que você vai ter a partir desse contrato da sua holding, certo? Eu vou explicar algumas modificações, vou explicar como que se faz esse contrato, vou explicar muita coisa bacana para você, tá bom? Então, continua nessa live até o final, porque certamente é um conteúdo muito bacana, ele é um pouco técnico, mas ele é muito bacana, ele vai te abrir muito a cabeça e você vai ver nos exemplos como você consegue se resguardar diante desse tipo de empresa, tá certo? Então vamos lá, vamos para o primeiro item que eu elenquei aqui para a gente poder conversar. Algumas perguntas que eu tenho recebido, mas a gente tem me dito assim, quem é que faz esse contrato? É um contador, é um advogado, você faz esse tipo de ação? Então eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte, meu papel aqui é despertar para vocês a curiosidade, o entendimento de uma holding, a função de uma holding e claro, dar inúmeras instruções para vocês. E eu estou bolando aí uma mentoria super bacana também para a gente poder falar só sobre holding, para que a gente tenha um assunto aberto, um grupo bacana para poder discutir sobre esse assunto, beleza? Então, se quer me acompanhar, segue no meu Instagram, segue no Facebook, dá um like lá no YouTube, no meu canal do YouTube também, Peter Volkmann, /Empresa na Prática. A gente tem muito conteúdo legal ali. Então, ali você vai, ativa as notificações e fica acompanhando tudo que a gente tem aí de material bacana, beleza? Então, assim, quem faz esse contrato? Um advogado, um contador, quem é que faz? Então é o seguinte, eu não faço contrato, não sou advogado, não sou contador e sou formado em administração de empresas. Então eu vou querer fomentar uma mentoria para vocês, mas mais adiante eu vou conversar sobre isso. Mas é importante que vocês tenham um contador da sua confiança, como a maioria, eu imagino que tem a sua própria empresa, seu próprio negócio, enfim, sua atividade, já tem um contador. Ou ainda, se você trabalha numa empresa, você tem o contato, talvez, ou sabe a referência de algum contador que pode estar te assessorando, te auxiliando na formatação da tua holding, tá? Eu sugiro, com todo respeito aos contadores e aos advogados, mas eu não sugiro que você simplesmente chegue num escritório de contabilidade e diga, faz aqui, faz a minha holding, eu quero resolver esse problema, tá? Eu particularmente acompanhei esse processo do início ao fim, porque eu acho que só nós sabemos a realidade da nossa família, a realidade do nosso patrimônio, o relacionamento que existe, a forma como isso pode ser concebido ou não. O advogado vai elaborar basicamente o contrato social, certo? O contador também pode elaborar o contrato social, mas eu gosto de separar essas funções. Eu acho que o advogado tem uma expertise melhor na parte de elaboração de contratos e o contador vai fazer a parte de tributos, a abertura da empresa, a parte burocrática da holding. Então eu não gosto de misturar essas coisas. Mas meu contador faz tudo, eu vou fazer qualquer contrato. Eu acho o seguinte, se você está investindo numa holding, você está protegendo o seu patrimônio, o que é pagar a mais um advogado para acompanhar esse processo, garantindo o seu futuro, o futuro da sua família, o futuro do seu patrimônio. Então eu não acho que seja estritamente necessário você ter um advogado ainda para isso, mas eu acho extremamente importante. Você consegue abrir a holding só com a contabilidade. Tem muitas contabilidades que têm um modelo de holding pronta, enfim. Algumas já pedem e sugerem a contratação de um advogado da sua confiança justamente para poder dar mais respaldo, entende? Para que você consiga formatar um contrato mais bem elaborado, mais bem garantido para os imprevistos do futuro, porque afinal esse é o objetivo da holding, certo? É você evitar problemas no futuro, então vamos economizar no advogado, beleza, pessoal? Claro, isso, contrato quem faz para mim é advogado. O contador faz a parte burocrática, abertura, cartório, JuSesc, essas coisas assim. JuSesc Santa Catarina, né? Os outros são dos outros estados. Quem figura esse contrato social? E aí muita gente já me diz assim, mas meus filhos menores de idade podem fazer parte do contrato social? Sim, podem.
Podem sem problema nenhum, mas o pai ou a mãe, ou em conjunto, vão ser os tutores dessas crianças até que eles atinjam a maioridade. Então, assim, se você porventura tem uma holding da sua família que vem de bens de herança e só você vai figurar nela, mas você já quer colocar os seus filhos, não tem problema nenhum, mas você vai ser o tutor dessas cotas que cabem aos seus filhos nessa holding até que eles atinjam a maioridade. Depois disso, eles acabam assumindo essas cotas, certo? Então, os filhos menores podem. Quem pode figurar contrato social? Qualquer pessoa pode figurar contrato social. Ah, mas meu irmão tem dívidas, ele está com o nome sujo, ele pode entrar para holding? Pode entrar para holding. Uma pessoa que está com dívida no seu CPF, né, na pessoa física, ela não é impedida de abrir um novo negócio, certo? Claro, se ela tem uma CND negativa, a CND vai ser negativa daquela empresa. Se ela tem uma CND negativa com o CPF dela, ela está abrindo um CNPJ. São documentos distintos, são coisas separadas. Então, ela pode sim figurar esse contrato social da holding, mesmo tendo o CPF, um nome sujo que a gente chama aí na praça, né? Mesmo tendo nome sujo, mesmo tendo uma empresa com problemas em que ela é sócia também e não vai se comunicar com essa holding, tá? Isso eu já expliquei também para vocês e não se preocupem que isso é muito comum de acontecer. Algumas famílias perguntarem assim, mas eu tenho um irmão, um tio, um primo, alguém que está com o nome sujo, como é que ele vai integrar a holding? Ou ele está integrando a holding, o nome dele está sujo, está negativado, enfim. Não é problema, tá? A princípio, uma empresa não mistura com os problemas de outra empresa, tá? E para os problemas de um CPF atingirem a holding, ele também só irá num futuro problema responder diante das cotas que cabem a ele, não vai comunicar com as cotas que cabem a você. Então quer dizer o seguinte, em exemplos bem práticos, se o seu irmão tem 10% das cotas, ele vai responder a dívida com 10% das cotas, tá? Vamos supor que o contrato social é de 100 mil reais, 10%, 10 mil reais, então ele só vai pagar com a dívida com 10 mil reais daquela holding, entendeu? Mas para chegar nesse ponto demora muito, tem que desconfigurar a personalidade jurídica dessa situação, tem que quebrar, enfim, é um trâmite jurídico muito longo, tá? Então não se preocupem quanto a isso e ele tem direito como herdeiro, né, a receber a parte dele. Então, indiferente se ele está com o nome sujo ou não, ele tem o direito de receber isso sim, ele vai receber essas cotas. Claro que aí ele vai depois responder os problemas dele com as cotas que cabem a ele. Mas isso em momento nenhum vai atrapalhar o trâmite, o andamento da sua holding, beleza? Então, fiquem muito tranquilos com relação a isso. O contrato é flexível, né? É uma coisa que muita gente pergunta. Eu posso depois no futuro, eu comprei mais um apartamento, eu integralizei mais um imóvel, meu irmão não, eu consigo ter mais cotas nessa holding? Consegue sim. A única coisa que você vai ter que fazer é, à medida que você integralizar esse novo imóvel, você vai ter que refazer o seu contrato social e readequar essas cotas, certo? Aí você vai estar ampliando suas cotas por uma integralização de capital, tá? Paga alguma coisa? Paga só as custas de registro de imóveis, tá? Como eu já falei, é até 1,7% mais ou menos do imóvel, mas você não vai pagar o ITBI nem ITCMD, porque não cabe nesse caso, é uma integralização. Você não está comprando e vendendo e nem doando, você está integralizando, fazendo um aporte, como se fosse um aporte em dinheiro, beleza? Então não se preocupem também que dá para fazer essa flexibilização. Amanhã ou depois eu quero o meu imóvel que é meu, só meu, tá dentro da holding, eu correspondo àquelas cotas daquele imóvel, mas eu quero vender aquele imóvel, eu vendi, o dinheiro entrou na holding, ela pode fazer uma distribuição depois de dividendos para você, livre do imposto de renda, porém você aí vai ter que adequar o contrato social novamente e reduzir as suas cotas. É o único ponto. É super flexível, é fácil, tem custo, né? Eu acho que para você fazer uma alteração de contrato social hoje gira em torno de R$1.000, R$1.500, que é o custo contábil mesmo. A própria contabilidade cobra isso para os trâmites. Você tem que averbar esse novo contrato, tem que redigir, revisar, averbar, enfim. Então você precisa, o contrato social eu estou falando agora, certo? Então você precisa refazer esse contrato social, você não vai precisar reescrever ele e recontratar um advogado, certo? Porque você vai manter o tema principal dele, você só vai alterar as cláusulas de cotas e os imóveis que pertencem àquela empresa. Então você não vai precisar fazer todo o trâmite de novo de constituição da holding, de contratação de advogado, de discussão de todos aqueles processos, beleza? É muito mais simples, muito mais tranquilo.
E se eu consigo inserir novos sócios também, assim, eu agora comprei um apartamento, eu e minha esposa, eu quero integralizar ele na holding. Claro, você pode colocar ela como sócia, desde que os demais sócios sejam anuentes, autorizem e concordem com a entrada, né, de um novo sócio dentro da holding. Mas você pode colocar a qualquer momento. Então, você comprou um apartamento, ele corresponde a X% do montante do capital social, você coloca ali você e sua esposa com cotas iguais em cima daquele montante que corresponde ao seu apartamento, tá? Então dá para fazer bem tranquilamente, sem problema nenhum. Também você vai ter que fazer uma alteração contratual. Tudo são alterações contratuais. Então é muito normal numa empresa ou numa holding, qualquer empresa também, a gente ter 20, 30, 40, 50 ou muito mais alterações contratuais, tá? Cada alteração contratual é um processo desse novo que você pode fazer diretamente com a contabilidade. Algumas pessoas aproveitam para, nessas alterações contratuais, fazer pequenos ajustes no contrato, inserir uma cláusula, tirar uma cláusula que está atrapalhando, enfim, podem fazer esse debate. Um único ponto muito importante que tem que ser observado, que a cada alteração desse contrato social, você vai ter que reunir todo mundo, os sócios, fazer uma assembleia. Mas se só eu e meu irmão, tudo bem, você faz uma assembleia rápida, faz uma ata, registra aquilo ali do que vocês deliberaram, ou então faça a alteração, ele vai assinar também, anuindo aquilo ali, tá tudo certo, tá? Então não tem problema, mas é importante você saber que para qualquer alteração depois ele é flexível, mas você vai precisar a alteração a assinatura de todo mundo. Por que eu falo isso? Porque muitas famílias falam assim, eu não me dou muito bem com o meu primo lá, ele faz parte da holding, então poxa, eu vou ter que fazer uma alteração contratual e coletar a assinatura de todos eles. Vai ter que coletar a assinatura de todos eles. Então é importante que vocês estejam sempre em sintonia, em uma conversa, né? Um relacionamento. Acho que a gente está falando aqui de uma questão familiar, de pessoas que têm o mínimo de afinidade para poder criar uma holding. Eu consigo inserir e excluir sócios na mesma velocidade, na mesma facilidade, certo? O mesmo procedimento, não tem problema nenhum. Como eu posso me proteger nesse contrato? Então, muitas pessoas também perguntam assim, cara, mas como é que eu vou me proteger nesse contrato? Cara, justamente acompanhando ele de cabo a rabo, contratando o advogado da sua mais alta confiança. Por quê? Porque no contrato o que está dito, está no ar, está no vento. O que está escrito, cara, o que está escrito está lá. Futuramente você vai precisar contestar, você pega aquilo ali, executa aquele contrato e está tudo resolvido. Tudo resolvido não. Inicia-se o processo de resolução, né? Não é tão simples, mas ainda assim você tem algo escrito, você tem algo documentado, você consegue ir adiante. Então, para você se proteger nesse contrato, é importante você, antes de mais nada, decidir em família o que vocês querem colocar nesse contrato. Eu não quero que seja possível alienar os imóveis do contrato social. Perfeito, então coloca uma cláusula que não dá para alienar aqueles imóveis, certo? Os imóveis só servem para renda, ou não podem ter novos entrantes no contrato social. Você não vai poder colocar novas pessoas. Então, se eu sou casado, a minha esposa não pode entrar. Só pessoas de sangue, né? O relacionamento de sangue. Então, só meus irmãos, meus primos de sangue. Os entrantes casados não entram no contrato social. Você pode colocar uma cláusula como isso, desde que todos concordem com isso, certo? Então, para você alterar isso depois, é mais difícil não, porque se em algum momento um deles quiser, por força maior, inserir uma outra pessoa, cônjuge, alguma coisa assim, e às vezes a gente sabe que os cônjuges aqui podem gerar também os problemas dentro das famílias, né? Porque justamente por não ter esse vínculo sanguíneo ou vínculo familiar, enfim, a gente acaba colocando cláusulas em que a gente deixa isso tudo muito separado. Vai depender muito da origem da tua holding. É um bem de família? Então eu sugiro que de repente você pense sobre isso. Não é um bem de família, é seu e da sua esposa? Claro que você vai colocar você e sua esposa dentro do contrato social. Então é simples para definir isso, mas depende muito da finalidade, da função, da concepção do seu contrato social, da concepção da sua holding. Tá? Cláusulas, então, de que não podem ser penhorados esses imóveis, você pode colocar, certo? A nossa holding não tem isso, por exemplo, a gente não colocou porque a gente quis ter flexibilidade, a gente tem uma unicidade familiar muito grande. Mas caso você não tenha essa mesma unicidade, ou caso você tenha um irmão, um primo ou um sócio dentro dessa holding, que porventura você sabe que demanda muito dinheiro o tempo todo, que não tem uma organização financeira legal, que gasta mais do que ganha, que faz empréstimo sem calcular o valor final, só calcula a parcela e às vezes se embola na parcela,
Enfim, tem vários exemplos aí de gente que não tem controle financeiro e que vive na pindaíba, né? Então, para isso, você pode simplesmente colocar essas cláusulas, eu acho que pode ser muito importantes, e que você apenas vai distribuir lucros e que apenas vão ser vendidos imóveis, mas você não vai poder alienar esses imóveis para bens de terceiros, como por exemplo, o seu irmão comprou uma casa, ele está precisando fazer um empréstimo no banco e ele quer dar a casa do seu pai que está na holding como garantia. Ele não pode fazer isso, tá? Eu acho que quando a gente começa a misturar esse tipo de capital, de patrimônio, de relacionamento, isso começa a ficar meio tenso, tá? Então, assim, ele tem que ter um bem de garantia dele, pessoa física, para resolver isso. Aí muita gente vai dizer o seguinte: pô, mas o meu único imóvel que eu poderia dar em garantia está dentro da holding. Tudo bem, então você contrata uma assembleia, faz a alteração daquele contrato social, tira aquela cláusula, ou ainda insere uma cláusula que é exclusivamente para o imóvel do seu irmão, enfim. Aí nesse caso é um pouco mais burocrático. Por isso que eu falo muito aqui exaustivamente que isso é um planejamento, certo? A holding é um planejamento sucessório, é um planejamento familiar, é um planejamento patrimonial. Então você tem que levantar todas essas situações, tá? A gente, por exemplo, o CPF a vida de cada um é independente. Os bens de família estão todos numa holding e eles geram, depois eu vou falar um pouquinho sobre renda passiva, que isso aí é um assunto que agrada muita gente, né? E a gente vai colocar algumas dicas legais de como poder gerar uma renda passiva. Então a holding acaba podendo só distribuir aquela renda passiva. E isso também você consegue colocar no contrato, de que não necessariamente a distribuição dos dividendos precisa ser igual, certo? Então, eu tenho 25% das cotas, eu preciso receber 25%. Não preciso, eu posso receber só sobre 5%. Tá? Você pode deliberar isso também em assembleia, ou você ainda pode colocar no contrato social que para a divisão de dividendos, depois mais para o final da live eu vou falar um pouquinho mais específico sobre isso, mas ela só pode ser feita mediante deliberação em assembleia ou assinatura, né, a anuência de todo mundo, todos os outros sócios. Então, fiquem tranquilos que ninguém vai poder botar a mão no dinheiro da holding sem que você saiba, certo? E se em algum momento isso acontecer, essa pessoa vai responder um processo criminal. É simples assim, tá? Para comprar e vender imóveis, qual a minha garantia? Claro, na holding você pode eleger administradores, certo? Quantos você quiser, por exemplo. Você e seu irmão, são vocês dois, são sócios, vocês dois podem ser os administradores e vocês podem colocar uma cláusula de que vocês só podem comprar, vender, alienar imóveis, contratar financiamento com a assinatura dos dois. Então não se preocupe, você não vai, o seu irmão, porventura, estou falando de irmão hipoteticamente, mas qualquer outra pessoa que seja seu sócio na holding, não vai poder contratar qualquer tipo de empréstimo ou alienar qualquer tipo de imóvel ou fazer qualquer tipo de problema para sua holding ou fazer uma divisão de dividendos sem que você saiba, certo? Sem que vocês assinem e sejam anuentes dessa situação. Então tudo que vai acontecer, o dinheiro vai entrar, vai sair, vai ter que ser feita uma prestação de contas anualmente, um balancete, é como uma empresa. É uma empresa, certo? Então não se preocupem que para compra e venda de imóveis ninguém vai poder dilapidar seu patrimônio sem que você saiba, tá? A não ser que no contrato social você coloque lá que o administrador pode fazer isso livremente, tá? Então, aí por isso que eu digo que a construção do contrato é extremamente importante e o acompanhamento na construção desse contrato é extremamente importante. E justamente por isso eu também quero novamente reiterar para vocês que se você não tem um relacionamento legal com a sua família, é melhor não constituir a holding, né? Eu já falei sobre isso, a não ser que as gerações futuras tenham um bom relacionamento, que possam de novo unir o barco e poder construir esse andamento, mas se você não tem um bom relacionamento, não é legal. Por quê? Porque as decisões são conjuntas. Você vai decidir se vai distribuir dividendos ou não, mas se você já se arranha no relacionamento agora, vai dizer, não, eu não vou distribuir rendimento porque eu tenho dinheiro, meu irmão que se exploda, entendeu? Então a gente precisa realmente ter uma unicidade familiar mínima para a gente conseguir fazer uma holding bacana e que ela seja algo saudável para todo mundo, certo? Porque justamente a gente quer evitar problema e não criar mais problema. A holding, ela precisa ter reuniões anuais. Então, o que quer dizer isso? São reuniões ordinárias dos cotistas. Ela sempre pode acontecer ali, ela geralmente acontece nos 3 ou 4 meses que sucedem o fechamento do calendário base. Então, quer dizer, o calendário base geralmente é de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Tá? Então, é um calendário contábil. Você, no final, dia 31, você encerra o calendário contábil, faz o fechamento e até abril você precisa fazer essa assembleia e convocar
essa prestação de contas. Aí você vai dizer, mas Peter, eu preciso fazer uma assembleia, só eu e meu irmão. Claro que não, faça uma reunião, a gente chama de assembleia por nome, né? Uma reunião ordinária, pronto. Ordinária quer dizer que ela precisa acontecer com essa certa frequência, que é uma vez ao ano, onde vocês assinam os balancetes e tudo resolvido, tá? Muitas vezes a própria contabilidade manda esses balancetes para vocês e vocês podem assinar, debater informalmente. Eu estou falando aqui como se fosse um projeto maior, mas isso é algo informal, é algo simples, é algo de trâmite muito fácil da gente conseguir resolver. Então não se preocupem que isso não é tão difícil assim, tá? Quando a família aumentar demais, mas eu sou, sei lá, em 3, 4 irmãos. Cara, vocês são em 4 irmãos, aí cada um casou, teve mais 2 filhos, já são 8 netos. Então, cara, é muita gente, depois os netos já... Enfim, a coisa vai se alastrando demais. Então, simplesmente, o que eu vou dizer para ti? A holding pode ser dividida a qualquer momento, você pode segmentar ela a qualquer momento, ou você ainda pode ajustar as cotas dela a qualquer momento. Então, por exemplo, se são 4 irmãos, dificilmente, ou talvez não, esses irmãos vão ter o mesmo ganho financeiro ao longo da vida. Então você pode, e se o irmão quiser optar em colocar os bens dele pessoais também dentro da holding, ele vai ter que adequar essas cotas e fatalmente ele vai ter mais cotas do que os irmãos dentro de uma holding que talvez originalmente foi constituída para bens de família. Então é tranquilo de a gente conseguir ajustar isso, certo? E se a família divide demais, você pode dissolver aquela holding, distribuindo o patrimônio, distribuindo os rendimentos, você pode dividir ela, simplesmente dizer, tantos apartamentos, tantos imóveis vão para mim, tantos vão para você, enfim. É como uma separação de um casamento, é como a dissolução de uma empresa, onde um sócio precisa indenizar o outro, certo? Nessa indenização, como que isso pode acontecer? Claro, nessa indenização vocês vão ter que fazer uma assembleia também, existem algumas regras, você pode botar algum regramento, por exemplo, tem holding, a maioria das holdings colocam até um prazo de 120 meses para você poder indenizar o seu sócio. Gente, são 10 anos que você tem para indenizar o seu sócio. Nós estamos falando prioritariamente de patrimônio, de imóveis que tem um valor geralmente mais alto, né? Então você precisa de um prazo mais longo. Então já coloca isso no contrato de que você tem prazo. Caso seu irmão queira vender um dos imóveis que cabe a ele, porque ele quer transformar aquilo ali em dinheiro, e ele está no direito dele, você pode dizer, não, eu quero comprar aquele imóvel, mas eu quero me fazer valer dos 120 meses para poder pagar esse imóvel, certo? Então você já deixa isso tudo contratado, tudo bonitinho escrito no contrato social desde o início, né? O combinado não sai caro. E essas alterações, então, elas podem ser feitas a qualquer momento, como eu falei aqui para vocês. O contrato é extremamente flexível e ainda assim, caso você não esteja satisfeito com as reuniões ordinárias que essa holding vai promover, que é uma vez ao ano, você pode convocar reuniões extraordinárias. Eu quero acompanhar todo mês o balancete disso, ou se não é uma reunião informal, me manda pelo WhatsApp, me manda os relatórios, eu quero todo mês o extrato bancário, eu quero saber quanto que gastou de impostos, eu quero um relatório, um semestral, enfim. Você pode convocar assembleias extraordinárias a qualquer momento. Então você tem total controle, né, sobre o que está ou não acontecendo na holding, beleza? E essas alterações, então, como eu falei, é só sobre anuência, só fazendo um ponto aqui, quem porventura não sabe o que é anuência, anuir é quando você assina o contrato e simplesmente concorda com ele, certo? Então você está ciente dessa manobra, dessa situação que foi feita dentro daquele contrato. Você está anuindo simplesmente dizendo isso, tá? O que depende da aprovação dos sócios. Então, a aprovação das contas todos os anos, você pode simplesmente dizer assim, mas eu nunca me foram apresentadas as contas, eu estou desconfiando que o administrador da holding pode ser um terceiro, ele pode não ser alguém da família, que essa pessoa também está passando a perna, está roubando, está fazendo qualquer coisa, aí eu quero saber, essas contas nunca me foram apresentadas, eu nunca aprovei essas contas. Então saiba você que se é administrador de uma holding, se você tem uma holding e não está fazendo isso, você precisa fazer uma prestação de contas onde todos os sócios precisam anuir todos os anos, certo? Designação de administradores também. Depois, mais no finalzinho, eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece quando um dos administradores ou um dos sócios falece, né? Mas isso, sempre que acontecer a substituição de um administrador, que pode ser feita a qualquer momento, você precisa da anuência de todos os sócios. Destituição dos administradores também. O meu irmão está administrando essa empresa, mas, cara, ele não está fazendo nada legal, eu quero destituir ele. Simplesmente você contrata uma assembleia também, pode ser uma extraordinária, para tratar exclusivamente desse assunto e vocês destituírem eles. Mas você precisa ter 3/4
das cotas para poder fazer essa destituição, a nomeação ou destituição do administrador da sua holding, certo? Modificação do contrato social, a mesma situação. Incorporação, fusão ou dissolução da sociedade, é aquilo que eu falei aqui, a holding pode simplesmente se fundir a uma outra holding. Então, eu tenho uma segunda holding, que eu tenho uma da família da minha esposa, uma da minha família, eu quero fundir as duas que ficou só para mim, enfim. Ou eu tenho uma minha e da minha esposa, eu quero juntar com a holding da minha família. Você pode fundir, você pode dissolver também essa sociedade depois. Agora eu quero dissolver de novo, vou voltar aquilo, então você consegue fazer, mas você precisa da anuência de todos os sócios. E aí a seção também de estado de liquidação, né? A nomeação dos liquidantes. Isso é quando a empresa entra num processo falimentar, você vai nomear uma pessoa para conseguir gerir esse processo falimentar. Sim, infelizmente isso também acontece, mas mesmo quando as coisas não dão certo, você precisa ter uma pessoa para conduzir isso, para fazer o encerramento das contas, as prestações de contas, pagar os credores ou ainda responder como preposto, né, nas ações judiciais que porventura podem vir a acontecer. Acho bem difícil, bem remoto isso dentro de uma holding, tá, pessoal? Mas pode acontecer. Pedido de recuperação judicial também, isso tudo precisa ser aprovado por todos os sócios, tá? E esse quórum mínimo, reiterando, tem que ser de 3/4. Então, se tem aquele sócio que está ali, que quer sacanear, eu não vou porque eu quero mais sacanear, não quero que aquilo ali seja aprovado, você só vai estar se prejudicando, porque com 3/4 dos cotistas vocês já conseguem resolver isso. E o importante é o seguinte, que vale o número de cotas. Então, não quer dizer que são 10 cotistas, mas uma pessoa tem 90%, o voto dela sempre vai ser voto vencido, certo? Então, é importante saber disso. Então, às vezes, quanto mais patrimônio você bota dentro da holding, você às vezes consegue ter um poder de barganha, um poder de decisão maior sobre os outros sócios. Sobre o falecimento, então, eu vou querer falar um pouquinho para vocês sobre o falecimento dos sócios. Se há falecimento de um sócio, os herdeiros automaticamente assumem aquela posição. Se os herdeiros forem menores de idade, a mãe, né, o pai, o tutor daquelas crianças vai assumir a holding temporariamente. Porém, lembra que eu falei no início da live que pode ter uma cláusula de que novos entrantes ou entrantes não consanguíneos não são permitidos na holding? Então, por exemplo, se eu vir a falecer, meus filhos são meus herdeiros, são menor de idade, minha esposa é tutora deles, então ela vai assumir essas cotas. Na verdade, as cotas vão para os meus filhos, eles vão integrar o contrato social e ela vai ficar como tutora deles. Ela vai responder nas assembleias, vai assinar e vai tomar as decisões até que eles tenham mais de 18 anos. Tá? Então, claro, ela vai ter todo o poder. Sim, ela vai ter todo o poder por esse tempo, mas ela não vai figurar o contrato social, certo? E o caso de falecimento dos administradores, um administrador faleceu, tem que convocar uma assembleia e os sócios em conjunto precisam definir uma nova pessoa para poder fazer parte daquela, agir como administradores daquela holding. Não dá para simplesmente dizer assim, eu me habilito, eu vou lá, eu toco o negócio. Pode até fazer provisoriamente, mas você vai ter que fazer uma assembleia, vai ter que registrar, deixar tudo certinho, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro com herdeiros que não concordem ou que acham que em algum momento foram lesados, enfim. Então é importante que você tenha tudo documentado, sempre, tá? Sobre os sócios, os 120 meses, acho que ficou bem claro, e são cláusulas que não precisa ser 120 meses, pode ser menos, você pode ajustar do jeito que você quiser, mas é uma cláusula que te dá segurança, é uma cláusula que te dá tranquilidade de que caso alguém queira muito vender um imóvel, ele está no direito, ele é seu sócio, ele não quer mais, você tem a preferência, né, na compra dessas cotas do seu irmão, do seu primo, do seu tio, enfim, e você tem um prazo muito extenso para conseguir vender aquilo ali. Ele pode sim colocar o preço que ele quiser, tá? Então, mas ele vai botar ali um imóvel que vale 500 mil, ele vai botar por 1 milhão. Só porque ele quer me sacanear porque a gente brigou lá em outro momento. Então, claro, isso pode acontecer, mas também você pode questionar judicialmente de que ele está exigindo um valor muito acima do que as cotas de fato valem. Aí, claro, o juiz vai designar um perito judicial, faz a avaliação do imóvel, você consegue com uma ação judicial, que aí foge a minha alçada, meu conhecimento, mas você faz através de uma ação judicial, você consegue também impetrar uma obrigação de compra, porque você tem a preferência. Então, se você está ofertando um valor que seja justo e ele está aumentando esse valor só para poder te prejudicar, você tem sim condições de fazer
uma ação judicial e conseguir pagar um preço justo pelas cotas do seu irmão, do seu primo, enfim, tá? Tendo um prazo muito extenso que já está combinado previamente na holding, tá? Se alguém não concordar com isso, a maioria sempre vence, 3/4 para conseguir aprovar qualquer coisa, tá? E a distribuição de lucros, ela pode ou não pode acontecer. Então vocês podem simplesmente colocar de uma forma que não tem distribuição de lucros, ou se ela não tem lucro, se ela não tem giro, simplesmente ela não tem o que distribuir. Ele pode ser desproporcional por quê? Primeiro porque as pessoas podem ter cotas desproporcionais, eu não preciso ter cotas iguais entre todos os sócios. Pode ser desproporcional porque em algum momento um sócio se dedicou mais ao outro, ou achamos que merece por ter qualquer, sei lá, cuidado do pai, cuidado da mãe, merece uma distribuição de renda maior, e você compensar com essa distribuição de renda que vem da holding, que vem livre de imposto de renda e que é muito vantajoso para você, para ele, na verdade, a pessoa que vai estar recebendo. Então, você pode, por diversos motivos aí, que não cabe a mim decidir aqui, você pode estar combinando essa distribuição desproporcional, o que também te dá uma flexibilidade, dá uma segurança de que você consegue aí ajustar e igualar, trazer justiça também para esses trâmites familiares, Você consegue fazer isso também através da holding, e o melhor é não pagando tanto imposto, tá bom? E aí, para finalizar a live, eu quero falar um pouquinho para vocês da estruturação de uma maneira muito sucinta. Ainda vou dedicar uma live especialmente para a gente falar sobre isso, mas da renda passiva, Eu falo aqui sobre distribuição de renda, sobre como colocar isso no contrato social, mas é importante dizer para vocês que quem está me acompanhando no canal sabe que a gente está falando aqui de dois tipos, o CNAE com cunho de locação e o CNAE sem cunho de locação. Então, o CNAE que tem a cunho de locação porventura, ele vai ter essas rendas, que tributariamente são muito mais vantajosas, e ele vai ter essas vantagens na distribuição desses dividendos, Então eu acho que é importante na renda passiva, você acaba com a holding resolvendo esse problema, e a renda passiva pode estar custeando tudo o que a holding estiver demandando financeiramente, tá? Então, porventura, exemplificando isso um pouquinho para vocês, a gente tem aquele aluguel, aquela casa do pai e da mãe que faleceram, que está lá, vamos vender e dividir o dinheiro. Por que você não cria uma holding, faz a estruturação com ela e usa o dinheiro desse aluguel, dessa renda passiva, para pagar os custos de manutenção daquela holding? Às vezes esse aluguel vai pagar os impostos, vai pagar o contador, vai pagar as alterações contratuais, vai pagar as transferências ou os aportes, integralização, ITCMD caso houver, e ainda você deixa lá, tá mantendo, porque muitas vezes, quando você distribui um imóvel desse, ou você vende e distribui para os irmãos, alguns irmãos podem ficar desassistidos, tá? Principalmente se não tem unicidade no controle financeiro disso. Ou ainda, se eu tenho 10 apartamentos ali que rendem R$1.000 cada um, tem R$10.000 por mês, você vai distribuindo os dividendos daquilo ali, você cria uma renda passiva forçada e você vai dando a conta gotas, principalmente para aquele parente seu que não tem um controle financeiro muito bom, Você consegue com isso distribuir lentamente, dando a conta gotas, um dinheiro, e vai poder perpetuar a vida financeira desse seu irmão, desse seu primo. Então isso é uma sacada muito legal, e você pode colocar isso no contrato social. Você pode colocar, se porventura a sua geração, dos seus irmãos, seus primos, tem gente muito maluquinha aí, você pode colocar de que não podem ser vendidos patrimônios, eles só podem ser distribuídos os dividendos. E você pode colocar de que isso, para a venda de algum imóvel, você precisa da aprovação total dos sócios. Então, se você nem se você tem a 1%, você não concordar, eles não vão poder vender, tá bom? Então, você força a criação de uma renda passiva com isso e consegue perpetuar e resolver os problemas da sua família. Porque muitas vezes, se você vender um imóvel e distribuir esse dinheiro, daqui a 1 ano, 2 anos, aquele seu irmão, aquele seu primo vai estar aí te pedindo dinheiro, vai estar te enchendo o saco, vai estar te pentelhando de novo, porque não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para nada, enfim. E eu já vi essa história muito de perto, tá? Então é muito importante que a gente consiga tentar criar essa unicidade. Claro que eu volto a falar que dentro de uma razoabilidade, não pode ser uma família que não se suporta, que não se tolera, porque querendo ou não, vocês vão ser sócios, vocês vão ter muito diálogo e muitas conversas em relação a isso, tá? Mas é super legal, acho que é um insight bacana
para eu terminar essa live, é justamente dê em conta-gotas, né? Forme uma renda passiva em conta-gotas, principalmente se as pessoas não têm uma educação financeira muito boa, tá? Vender um patrimônio e simplesmente dividir o dinheiro pode ser muito bom nesse momento, mas eu já falei várias vezes para vocês também que a gente precisa abrir mão de um prazer momentâneo em detrimento de um planejamento futuro, certo? Ou de um benefício futuro. Então pensem nisso, criem essa renda passiva dentro da holding de vocês. Depois de uns anos vai ter um dinheirinho aplicado lá, dá para comprar mais um imóvel, e dá para comprar mais um imóvel, e no fim um imóvel vai pagando o outro. E se vocês sentem que não tem essa segurança de outra maneira, o contrato social é a grande chave, é a grande peça para você poder amarrar isso tudo e costurar isso tudo muito direitinho. Beleza, galera? Então é isso aí. Hoje a live foi sobre contrato social. Falei, esmiucei rapidamente o que dá para colocar, quais são os subterfúgios que a gente consegue utilizar de uma maneira bem prática, com exemplos também, para que vocês consigam entender, beleza? Depois eu vou continuar respondendo aí as perguntas na caixinha de perguntas. Tem alguma dúvida ainda, me manda aqui no direct também, e que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.